Fala turma, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Pedro Feitosa. Eu sou trader esportivo há mais de 10 anos e resolvi compartilhar conteúdo gratuito de análise de jogos de futebol com vocês. E além disso, eu ainda deixo o palpite gratuito, deixo um link de R$5 de bônus gratuito também para vocês. A única coisa que eu peço é não se esquecer de se inscrever, deixar o like, deixar aquele comentário e não esquece de ativar as notificações, que é muito importante, porque você vai receber o vídeo primeiro do que todas as outras pessoas, e isso faz muita diferença, porque como são 30, 40, 50, 60 mil visualizações, você às vezes pode entrar numa odd que já desvalorizou pela quantidade de pessoas que já entraram naquela mesma operação, beleza? Então pega essa dica aí e vamos direto aos jogos dessa quarta-feira de futebol. Fala turma, já iniciando aqui primeiro jogo de Libertadores, Atlético Mineiro contra Alianza Lima do Peru. Eu vou fazer o possível para poder estar presente nesse jogo. Nunca assisti nenhuma partida no estado de Minas Gerais. Então assim, assistir logo o primeiro jogo como jogo de Libertadores vai ser incrível. Então Atlético Mineiro contra Alianza Lima, dá uma olhadinha aqui rapidinho nessa classificação. Aqui, cadê? Aqui, Atlético Mineiro é o último colocado do seu grupo, 2 jogos, 2 derrotas, 0 pontos, ou seja, precisa vencer o Alianza Lima e vencer bem, para poder melhorar esse saldo aqui, que por enquanto é de menos 2 gols. Então, jogando em casa contra o Alianza Lima, sinceramente, se o Galo perder ou empatar esse jogo, vai ser muito difícil conseguir a classificação. Porque se ele empata, o próprio Alianza Lima já vai a 5 pontos, ele fica com 1, e aí vai ficar quase que irreversível essa situação. Alianza Lima é um time até que aí, ó, não perdeu nas últimas 7, marcou gol em 90% dos seus jogos, mas estamos falando aqui de campeonato peruano, né? Não dá para comparar com o nosso campeonato brasileiro. O Atlético Mineiro é um time que eu, sinceramente, esperava mais dele nas últimas 2 temporadas, mas acredito que o Atlético Mineiro deve sair vencedor desse confronto. A odd aqui de 1.22, eu não vou operar com essa odd, eu vou criar uma aposta aqui junto com vocês. Então, cadê o jogo aqui? Atlético Mineiro e Alianza Lima. Pelo Atlético Mineiro precisar vencer e, além de vencer, fazer um bom resultado para melhorar o seu saldo, eu acredito aqui que o Atlético Mineiro deve vencer. Então vou colocar aqui Atlético Mineiro para vencer e vou colocar aqui total de escanteios, mais de 8.5. Pedro, por quê? Qual é a correlação da vitória com os escanteios? Se o Atlético Mineiro fizer um gol logo no primeiro tempo, se fosse em outra situação, ele poderia se acomodar no jogo e administrar esse resultado. Mas com a necessidade de também fazer um saldo de gols, o time deve manter em cima do Alianza Lima. Então, para esse jogo, vitória do Atlético Mineiro juntamente com o mercado de escanteios, mais de 8.5 cantos. Além do que, o Atlético Mineiro é um time que gosta muito de jogar pelas beiradas, então tem boas chances aí sim de escanteios. Criei essa aposta para vocês, Atlético Mineiro contra a Alianza Lima, Atlético para vencer, mais de 8.5 cantos, 65% de retorno. E o nosso palpite gratuito para essa quarta-feira, principalmente também porque eu vou estar lá, vou estar nesse jogo, então tem toda uma energia diferente. É justamente no jogo de Atlético Mineiro contra o Alianza Lima, coloquei aí vitória do Atlético Mineiro, mais de 8.5 escanteios, coloquei uma unidade, a minha unidade é no valor de R$1.000, 65% de retorno, então 1.000 para 1.650. Essa é a análise, esse é o palpite para Atlético Mineiro contra a Alianza Lima do Peru, jogo válido pela Copa Libertadores da América. E o segundo jogo para ser analisado também é jogo de Libertadores, é Barcelona de Guayaquil contra Palmeiras. Isso mesmo, o Barcelona paga aí 4.20, Palmeiras pagando 1.95. Na classificação, olha que interessante, o Palmeiras é o último colocado. Todo mundo do grupo tem 3 pontos, mas o Palmeiras tem o pior saldo de gols, é o único que tem saldo negativo, tem menos 1 gol de saldo. O Cerro Porteño fez 3, tomou 3, o Barcelona fez 3, tomou 3, e o Bolívar é o líder por enquanto desse grupo. Para esse jogo aqui, o que é que temos aqui? Barcelona marcou gol nas últimas 7, não perdeu nas últimas 5, over 0.5 nas últimas 6, over 2,5 nas últimas 3. Palmeiras marcou gol em 100% dos seus últimos 10 jogos, não perdeu 70% deles, marcou primeiro nas últimas 4 e marcou 2 ou mais de 60%. Para esse jogo, o Palmeiras pagando aqui quase 100% de lucro. Sinceramente, vejo o valor nessa vitória do Palmeiras.
que, na minha opinião, hoje é a melhor equipe da América do Sul. Pedro, você está querendo dizer que o Palmeiras vai ser campeão novamente da Libertadores? Calma, é muito cedo para poder falar isso, mas o que eu estou fazendo é uma análise de agora, início de maio. Eu estou falando que o Palmeiras, na minha análise hoje, é o que joga o melhor futebol da América do Sul. Então, para esse jogo, o Palmeiras pagando aí quase 2, eu sinceramente vejo valor nesse Palmeiras para vencer o Barcelona, mesmo jogando fora de casa. Então, para Barcelona e Palmeiras, a minha análise é vitória do Palmeiras jogando lá em Guayaquil. Vamos agora de Campeonato Espanhol na tela, La Liga, Atlético de Madrid contra Cádiz na classificação. O Madrid tá lá, ó, terceiro colocado, 2 pontos atrás apenas do Real Madrid, 10 pontos à frente do Real Sociedad. O Atlético de Madrid deve sim jogar na próxima temporada a Champions League. Joga contra o Cádiz, que tem 35 pontos. Você vê o Cádiz aqui na 14ª colocação, você até pensa que ele está relativamente tranquilo em relação à zona de rebaixamento, mas não está, porque o Campeonato Espanhol está muito espremido aqui nessa zona de baixo. O Getafe, que é o penúltimo, tem 31 pontos, e o Cádiz, que é o 14º, tem 35 pontos, ou seja, apenas 4 pontos de diferença do 14º para o 19º. Joga aqui contra o Atlético de Madrid, que vem muito bem. Vamos dar uma olhadinha aqui na race do Madrid. São 4 vitórias e apenas 1 derrota. A race do Cádiz não é boa. 2 derrotas, 2 vitórias, 1 empate. É um time que oscila muito. Mas o Atlético de Madrid, jogando em casa e com esses números aqui super positivos, marcou primeiro em 90% dos seus jogos, não perdeu 90% deles, ganhou 8 e marcou 3 ou mais gols nas últimas 2 partidas. A minha análise para esse jogo com 30% de retorno é a vitória do Atlético de Madrid em casa jogando contra o Cádiz, jogo válido pela La Liga. Vamos agora de Premier League, temos aí o atual líder Manchester City jogando contra West Ham. O City aí, ó, conseguiu passar o Arsenal com 1 ponto de diferença e 1 jogo a menos. Meus amigos, parece que o Arsenal vai entregar a taça da Premier League para o Manchester City. Joga contra um West Ham que tá bem, ó, marcou gol nas últimas 10 partidas, marcou no primeiro tempo nas últimas 10 partidas, over 0.5 HT por conta disso, é um time aí, ó, de muitos gols, over 2.5 nas últimas 5, o City não precisa nem falar, né, over 2.5 nas últimas 3, over 0.5 HT em 90% e números super positivos em relação a marcar gols. Temos aí um jogo com padrão de over gols, por isso poderíamos trabalhar aqui o mais de 2,5, porém a 1.44 não me agrada muito por ser uma odd mais, um mercado mais esticado, uma linha mais esticada para 1.44, pô. Eu sinceramente não vejo valor. Para você entrar acima de 2.5 gols, pelo menos uma odd de 1.50 por mais que seja o Manchester City. Mas acredita aqui, ó, nessa linha do 0.5 HT, é uma linha que bateu em 90% dos jogos do City dos últimos 10 e bateu em 100% dos jogos do West Ham. Então veja o valor aqui nessa entrada, lógico, para você pegar essa operação aqui nesse mercado e juntar com outro jogo e aí sim fazer uma múltipla que fica interessante para você colocar uma unidade. Então Manchester City, West Ham, a minha análise é mais de 0.5 HT, ou seja, pelo menos 1 gol no primeiro tempo dessa partida. Ainda na Europa temos campeonato italiano, temos Juventus contra o Lecce. Já fui falando Juventus contra misturou. A Juventus é a 3ª colocada, tem 60 pontos, tá dentro da zona aí de Champions League. É muito importante esse jogo para a Juventus para se manter, ó, porque a Juventus está apenas 3 pontos da Inter, 3 pontos do Milan e 3 pontos da Roma. Então tá muito disputado essa zona aqui de Champions League no campeonato italiano. Não pode deixar pontos na mesa para o Lecce, que briga para ser rebaixado. Então, jogando em casa, a Juventus, a minha análise é uma vitória da Juventus com quase 60% de retorno. Inclusive, eu já olhei em outros sites e essa odd aqui já está um pouquinho mais valorizada. Então aproveita, Juventus em casa contra o Lecce. Juventus precisando se manter na zona de Champions League, o Lecce brigando para não cair. A Juventus não pode desperdiçar pontos nesse jogo, por isso a minha análise é vitória da Juve em casa, campeonato italiano. E para encerrar com chave de ouro, temos Copa do Nordeste, temos final da Copa do Nordeste, a conhecida Lampions League. Sinceramente, se eu não fosse para Belo Horizonte assistir o jogo do Galo lá pela Libertadores, eu iria para esse jogo aqui, eu iria assistir Sport Recife contra Ceará, o Sport que perdeu o primeiro jogo por 2-1, isso mesmo, eu vou colocar aqui nos últimos jogos para vocês verem, perdeu por 2-1 na casa do Ceará, agora joga em casa
para poder tentar reverter essa desvantagem. Olha que, vamos ver aqui, dos últimos 10 jogos. A Race do Sport são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A Race do Ceará, 3 vitórias e 2 derrotas. Sport não perdeu 90% dos seus últimos 10 jogos, teve menos de 3,5% em 80%, ambas marcam não em 70%. Do outro lado, temos um Ceará que marca muitos gols, marcou 2 ou mais gols em 60% dos seus jogos, porém é um time que leva muitos gols. Levou gol em 90% dos seus últimos 10 jogos. Temos aqui um padrão possível de gols do over 1.5 gols. Só que não temos aqui a odd, mas eu já olhei, não está interessante. A minha análise aqui é vitória do Sport. Acredito que o Sport, jogando em casa com o apoio da sua torcida, precisando reverter o resultado, deve sair vencedor desse confronto. Ah, Pedro, é uma final. Eu sei que é uma final, eu sei da dificuldade que tem, mas eu estou fazendo uma análise aqui junto com vocês. Se vai dar certo ou não, aí é outra história. Mas a minha análise é uma vitória do Sport dentro de casa, jogando no seu campo, no seu estádio. Tem muita força, ingressos esgotados lá em Recife. Então acredito aí numa vitória do Sport, do Leão da Ilha, jogando em casa contra o Ceará na final da Copa do Nordeste. E você, o que é que você acha desse jogo? Deixa aí nos comentários se você acha que vai dar Sport ou se você acha que vai dar Ceará na final da Lampions League ou a também conhecida Copa do Nordeste. Mais um vídeo de análise. Hoje analisei os jogos dessa quarta-feira. Tem muito jogo interessante, muito jogo decisivo, tem Libertadores, tem jogos europeus. Então, espero que vocês tenham gostado das análises. Deixei o palpite aí gratuito para vocês. Vai ter vez que vai bater, vai ter vez que não vai bater. É futebol, é evento futuro incerto. Então não tem como a gente determinar o resultado de uma partida. Mas eu trago aqui para vocês as análises que eu faço, que ajudam a minimizar as possibilidades de erros e perdas através do futebol. Beleza? Espero vocês nos próximos vídeos durante essa semana.